Comunicando seu amigo de fé, Bispo Formigoni. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Aqui no Salmos 84, nós temos, na verdade, uma lição de moral para os dias atuais. Uma lição de moral pelo seguinte: o salmista, ele está mensurando que todo esforço, que todo sacrifício, que toda luta, que toda dificuldade para chegar no templo, para chegar na casa de Deus e nem entrar, porque o entrar era só para os sacerdotes, mas apenas para ficar um dia no pátio, contemplando as portas do templo. Só esse dia valia mais do que a vida inteira. Valia mais do que todos os seus anos. E nós estamos vivendo dias em que as pessoas, elas se conformaram, elas se acomodaram de tal maneira com a internet, com o advento da internet, que elas pensam, elas acham que só as lives, só as orações que elas participam pela internet, YouTube, etc., as plataformas aí, ela pensa que isso já é o suficiente. E você já conseguiu entender ou perceber, pelo menos, que não é o suficiente. Você já conseguiu perceber, e lá no seu íntimo, lá no fundo da sua alma, o próprio Deus, ele diz que falta alguma coisa. E você diz, está faltando alguma coisa. E o faltar alguma coisa é justamente você estar na casa de Deus. É você estar na presença de Deus. É você se submeter à vontade de Deus. Não simplesmente pelas redes sociais. Porque há quem possa, e há quem tem só essa alternativa, que são as redes sociais, principalmente pessoas que estão em outros países, em outras cidades, pessoas que estão em lugares totalmente ermos, distantes. Mas aqueles que estão, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, aqui na região metropolitana, aqueles que podem, que dá para fazer um esforço e vir para a casa de Deus e não fazem, são para essas pessoas que Deus ele está falando aqui no Salmos 84. Você vê que o salmista, aqui no Salmos 84, ele diz assim:
a minha alma está desejosa. Em outras palavras, eu estou morrendo de sede. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Aí ele faz uma comparação. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Porque você sabe que o pardal, a andorinha, eles podiam fazer ninho dentro do templo. Então ele estava dizendo, até o pardal, a andorinha, tem morada no templo. Ou então ele estava falando dos sacerdotes, ele estava falando dos levitas que habitavam no templo, que moravam no templo, que tinham esse privilégio de estar no altar de Deus, não simplesmente para pedir benefícios, de estar no altar de Deus não simplesmente para resolver problemas, mas para andar com Deus, para servir a Deus, para agradar a Deus, para buscar a Deus, para buscar a Deus através da sua vida, através da sua fé, através da sua comunhão. E aí, ele vai fazendo essa comparação, ele diz assim, bem-aventurados os que habitam em tua casa, felizes, mais do que felizes. Ele está dizendo, são aqueles que podem estar na tua casa, que têm como estar na tua presença. Aí ele diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Ele está dizendo que para chegar no templo, para chegar na casa de Deus, eles tinham que passar por esse vale chamado Vale de Baca, que era um vale de árvores, árvores que gotejavam, que suavam, vamos falar assim, os seus aromas. E esse vale, essas árvores, elas soltavam, exalavam, melhor dizendo, um perfume maravilhoso. Embora fosse um vale perfumado, era seco, não tinha água. Como a Bíblia diz aqui, a chuva também enche os seus tanques. Às vezes eles achavam uma ou outra cisterna com um pouco de água ainda, para eles poderem renovar as suas forças. E quando não encontravam, eles mesmos tinham que cavar nesse vale árido, nesse vale seco, para que eles tivessem água, tivessem sustento, eles tivessem condições de ter forças para chegar em Sião, de ter forças para chegar em Jerusalém. Então nós passamos pelo vale de Baca, nós passamos por esse vale seco, nós passamos por esse vale difícil, porém perfumado. Perfumado porque, embora tenha as suas dificuldades, tenha as suas pedras nesse vale, mas ele é perfumado porque é o caminho que leva à vitória. Ele é perfumado porque o Espírito de Deus, a presença de Deus, está conosco. Por mais que você esteja agora num vale seco, por mais que você esteja agora enfrentando pedradas ou pedras, por mais que você esteja caminhando, por um terreno acidentado, cheio de pedras, de espinhos, etc., você não está sozinho, sozinha não. Chega uma hora que você pelo menos respira e tem o Espírito de Deus te dando um alívio. O que é essa live agora? O que é essa palavra agora? É Deus exalando o seu perfume. É Deus exalando a sua fragrância, a sua presença, para dizer para você, continua. Para dizer para você, não pare, não desista. É Deus dizendo, não desanime, continue. Então eu vou só voltar um pouquinho. Nós estamos tendo uma geração midiática que as pessoas se acomodaram de tal maneira, se conformaram de tal maneira, que elas acham que não precisam mais estar no templo, elas acham que não precisam mais estar na igreja, elas acham que não precisam mais estar na casa de Deus, elas acham que não precisa mais buscar a Deus de corpo presente. Elas se acomodaram de tal maneira que, estando elas aqui do lado do Hospital da Alma, podendo vir nas reuniões, elas não vêm. Podendo fazer mais, elas não fazem. Podendo se dedicar mais, elas não se dedicam. Mas vai perguntar para elas
Se elas não querem que Deus de pronto venha atendê-las. É claro que elas querem. Pergunta se elas não querem que Deus venha socorrê-las de imediato. Mas elas não fazem mais, elas não colocam mais força, elas não colocam mais, elas não se dedicam como Deus estava esperando. Será que a fé que nós estamos apresentando a Deus é a fé que Ele estava esperando da gente? Porque aqui o salmista está dizendo, eles vão indo de força em força, de fé em fé. O que é indo de força em força, de fé em fé? Tem dia que você está sem a água, tem dia que tem que cavar, tem dia que está exausto, mas você cava, mesmo sem vontade, mesmo sem força, você cava, e às vezes não acha água. E aí você abre outro buraco, outra cisterna. Mas você é estimulado pela fé, por Deus, a continuar. Sabe o que Deus está dizendo para você? Sabe o que Deus está falando para você? Deus está dizendo, caminha. Deus está dizendo, caminha. Continue. Deus está dizendo, não para. Insista. Você parou. Você parou. Você um dia esteve aqui no hospital da alma e você parou. Você um dia esteve no altar, na presença de Deus e você parou. Você já esteve no altar de Deus como uma andorinha. Você já habitou no altar, você já morou no altar, espiritualmente falando. Você já esteve no altar com a sua fidelidade, com a sua obediência, com as suas orações, com os seus jejuns, com os seus votos, e você parou. Você deixou de lado. Deus está dizendo agora para você, continue remando, continue nadando. Deus está falando, continue plantando. Aí o salmista aqui está dizendo, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Aí ele diz, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Eles faziam todo esse esforço, eles caminhavam distante, eles gemiam no caminho, com fome, com sede, com frio à noite, para ficar um dia na porta do templo. Não entrava não, ficava no pátio, ficava lá na porta, contemplando a porta. E o salmista ainda diz, vale mais um dia nos teus átrios, aqui do lado de fora, aqui na porta da tua casa, do que morar, habitar na tenda do ímpio. Ele está dizendo, vale mais um dia estar aqui do lado de fora, mas na tua porta, meu Deus, na tua casa, do que habitar na casa do ímpio. Olha o valor que eles davam para a presença de Deus. Será que nós temos dado esse valor? Você podia ter vindo domingo, você não veio. Você podia ter vindo sexta, na corrente da meia-noite, você não veio. Você podia ter vindo. Você podia ter vindo semana passada, você não veio. Mês passado, você não veio. Ano passado, você não veio. Você podia passar o vale de Baca. Você podia muito bem atravessar esse vale, atravessar esse deserto. Com Deus. Mas você prefere ficar aí murmurando, você prefere ficar reclamando, você prefere ficar se lastimando. Mas olha o salmista dizendo,
preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Sabe o que Jesus ele diz? Ele diz: desperta, ó tu que dormes. Desperta. Ele está dizendo que tem gente que está dormindo. Ele está falando que tem pessoas que elas estão dormindo. Enquanto você está dormindo, espiritualmente falando, o mal está prevalecendo. O mal está predominando. Você já imaginou você sair de São Paulo, aqui do interior de Minas, viajar, para vir aqui no Hospital da Alma, e chegar aqui no Hospital da Alma, e não poder entrar? Você já imaginou isso? E você ficar tão feliz, tão alegre, só porque chegou aqui na porta, pelo menos? Chegar aqui, a gente falar assim: não, entrar não pode não, mas pode orar aqui na porta. Ora aqui na porta, que aqui na porta Deus vai lhe honrar, aqui na porta Deus vai lhe abençoar. Muitos iam dizer assim: onde já se viu? Como que pode? Vim de tão longe e cheguei aqui, nem me atendeu, nem deixou entrar. Nunca mais eu piso aqui. Ia cancelar na hora. Ia cancelar nas redes sociais, ia meter o pau, ia criticar. E aqui o salmista está dizendo que o prazer, a glória, a alegria era ter pelo menos um dia lá na porta. Viajar tudo isso, sofrer, gemer, passar perigo, fome, sede, mas pelo menos ficar um dia na porta. Você vê como que a diferença está dentro de cada pessoa, né? Tá como a diferença está na maneira em que cada pessoa consegue enxergar. Aqui a pessoa chega, ela entra, ela participa da reunião, ela é atendida e ela ainda pode sair falando mal. Você vê que tudo é a maneira que você recebe a palavra. É aquela semente que caiu na boa terra, que frutifica. É aquela mulher que chegou para Jesus e falou: minha filha está endemoniada. E Jesus falou: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela disse assim: mas os cachorrinhos comem das migalhas. Em outras palavras, se for só uma migalha, para mim já está suficiente, ela vai ser curada. E Jesus se admirou da fé dela. Disse: nem em Israel achei fé como essa. Porque aquela mulher, ela foi a boa terra. Ela não ficou injuriada, ela não ficou de cara virada, ela não ficou chorando, ela não ficou triste, porque Jesus falou que o pão era dos filhos e que ela não fazia parte dos filhos. Ela não saiu resmungando. Você vê que o milagre, o poder de Deus, ele está na maneira que você recebe a palavra, na maneira que você recebe até a exortação, na maneira que o seu coração recebe. Tem gente que você pode fazer de tudo para ela, nada dá bom. Ela sempre vai achar que tem que ser feito mais alguma coisa. E tem gente que uma migalha, ela pega aquela migalha como se fosse um banquete e ela coloca em prática. Tem gente que está vindo aqui no Hospital da Alma, assiste às reuniões, vê o diabo manifestado, vê Deus se manifestando e etc. E às vezes não desperta a fé. E tem outros que pela internet, longe daqui, recebe uma frase, coloca em prática e o milagre acontece. É a maneira que ela está recebendo. Tem gente que ela vem aqui, senta na mesa, come, se lambuza, sai ainda reclamando, choramingando, murmurando, e não recebe nada de Deus. E tem outros que pela internet, aqui pela live, uma frase, ela recebe aquilo como se fosse um banquete, e Deus entra e muda a história dela.
Aí a gente fica, meu Deus, o Senhor operou lá em Moçambique, Angola, lá na França, lá nos Estados Unidos, na Itália. O Senhor operou lá em Portugal. A pessoa assistiu uma live, ela disse assim, uma frase, uma palavra que o Senhor disse, eu obedeci, eu fiz o meu voto, eu decidi ser fiel. Deus me curou, me libertou, Deus me abençoou, Deus me transformou com uma palavra. E as outras, de repente, estão vindo aqui todo dia. E não acontece. Onde está o problema? Está na terra, está no coração, está na maneira que ela está recebendo essa palavra. Então você pode vir aqui, venha. Você pode vir aqui, venha, mas venha com prazer. Venha como o salmista está dizendo aqui, com prazer. Se tiver que enfrentar chuva, frio, gasolina, falta de dinheiro para vir, passagem, venha com todo esforço, mas venha com prazer, que Deus vai mudar a tua vida. Venha crendo que um dia vale mais do que 1000. Venha acreditando que um dia valerá mais do que 1000. Quantas pessoas que chegaram aqui gemendo, sofrendo, mas ela veio com esse espírito, ela veio nessa fé, ela veio com essa gana, ela veio com essa sede, ela disse, não, se eu for lá, eu vou ser curado. Se eu for lá, ele colocar a mão na minha cabeça, eu serei curado. Se eu for lá, e uma palavra que ele der, o milagre vai acontecer. E essa pessoa passou pelo vale de Baca, essa pessoa passou pelo deserto, essa pessoa passou pela dificuldade para chegar aqui, mas quando chegou, o milagre aconteceu. Aí você vai lembrar da mulher com fluxo de sangue há 12 anos, que ela sofria, gemia, padecia. Ela disse na casa dela, consigo mesma, ela falou com a fé, ela disse, se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. E a Bíblia diz que ela sai de casa já nessa expectativa, ela sai de casa nessa fé, ela sai de casa com esse propósito, se eu tocar, eu serei curada. Ela saiu de casa com esse espírito, ela não saiu dizendo assim, se ele orar por mim, se ele colocar a mão na minha cabeça, se ele me atender, se ele falar comigo, não. Ela disse, se eu tocar, eu serei curada. E a Bíblia diz que quando ela toca em Jesus, na hora ele diz, alguém me tocou. E os discípulos ainda dizem assim, mas Senhor, a multidão te toca, te aperta, o Senhor diz, alguém me tocou. Em outras palavras, tinha muita gente tocando. E ninguém fez ele parar. E Jesus disse, alguém me tocou diferente. Porque eu senti que saiu poder de mim. E a mulher estava lá trêmula. Ele disse, filha, a tua fé te salvou. Ele chamou ela de filha. Filha, a tua fé te salvou. Ele chamou aquela mulher de filha. Sabe o que ele estava dizendo? Tudo que é do Pai é teu. Não é só a cura, não. Ele estava dizendo, tudo que é meu passa a ser teu. Porque essa fé te salvou. Mas ela saiu de casa com essa sede. Tem gente que até para acompanhar a live, ela acompanha só para criticar. Sabia disso? Embora a gente está aqui pelos que creem, mas tem gente que é só para criticar. E ela continua hemorrágica, ela continua com fluxo de sangue, ela continua gemendo, sofrendo. Pessoas que agem assim, continuam no vale de Baca, continuam no deserto, continuam sofrendo. Vale de Baca era conhecido como vale de lágrimas, porque as árvores choravam, derramavam essas gotas, e por isso perfumava o vale, mas era seco. Será que a sua vida não está sendo um vale de lágrimas? Só que a sua vida não tem nenhum perfume, não. É só mau cheiro. É só dor, é só angústia, é só tristeza, é só infelicidade. O salmista, ele disse, um dia vale mais do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. Ele diz,
o Senhor dará graça e glória, e não retirará, não negará bem algum aos que andam na retidão. Por isso que quando você me ouve falar aqui para você ser dizimista, é porque você sendo dizimista, Deus não vai negar nada a você. Você sendo dizimista, você está andando reto, Deus abre as janelas do céu, está lá em Malaquias, derrama as bênçãos sem medidas. Primeiro degrau, primeiro passo para quem quer vencer com Deus é ser fiel. Não foi eu que inventei o dízimo, não. Está na palavra dele. Experimenta aí agora. Você que está aí no vale de lágrimas, você que está chorando, gemendo, experimenta. Fala, meu Deus, eu faço um voto de ser dizimista no hospital da alma. Preste atenção. Eu atendi um senhor nesse domingo que ele veio pela primeira vez com câncer na língua. A língua preta. Câncer na língua. Não podia beber água, salivar, comer. Não podia absolutamente fazer nada. Primeira vez. Aí eu falei assim para ele, senhor, o senhor vai fazer um voto com Deus. O senhor vai falar para Deus assim, meu Deus, eu faço um voto de ser dizimista aqui no hospital da alma. E Deus vai te curar. Quando eu falei isso, ele disse assim, mas eu já sou dizimista na minha congregação. Ele falou, eu já sou dizimista na minha congregação, na minha denominação. Eu falei, parabéns. E o senhor está com o quê? Câncer na língua. O senhor é dizimista, sou dizimista. Está com câncer na língua? O senhor quer ser curado? Quero. Então o senhor vai fazer um voto agora. O senhor vai falar assim, meu Deus, me cura. Que eu faço um voto de ser dizimista aqui no hospital da alma. E se o senhor quer ser curado, Deus vai te curar. Não é só para o senhor deixar de devolver o dízimo na sua congregação e passar a devolver aqui, não. Só para o senhor ver que é Deus que está aqui. E o seu dízimo aqui vai ajudar outras pessoas. Como o dízimo de outras pessoas permitiu essa igreja estar aberta e o senhor vir aqui hoje. O senhor continua na sua congregação, não tem problema não. Mas o dízimo vai ser aqui. O senhor continua na sua congregação, mas o dízimo vai ser aqui, se Deus te curar. Ou então o senhor continua com câncer. O senhor quer ser curado? Quero. Então coloca a mão aqui no altar. Falei para ele. Fecha os olhos e diz, meu Deus, me cura. Que eu faço um voto de ser dizimista aqui no hospital da alma. E quando ele termina de falar isso, eu disse, agora pode abrir os olhos, procura a dor. Mexe aí. Aí ele mordia a língua, bebeu água, fez o que tinha que fazer. Falou, não tem mais nada. Mais nada. Falei, então faz o exame. Porque ele tem o exame dizendo que é câncer na língua. Falei, faz o outro exame e traz depois. Falei, mas a partir de hoje, sua fidelidade vai ser aqui. Quando eu chamo você para ser dizimista aqui, não é simplesmente para você que não é dizimista em lugar nenhum. É para você que já está sendo dizimista. É para você que já está sendo fiel. Mas a sua vida está sendo um vale de lágrimas. Então, o que você tem a perder? Se você fizer o voto e não acontecer nada, Deus não te der nenhum sinal, você não tem nada a perder. Você não tem compromisso. Mas por que Deus vai te dar sinal? Por que Deus vai te dar o sinal? Não é barganha, não. É só para Ele te provar que é Ele que está aqui te chamando. Que não é mais uma palavra, não é mais uma pregação, não é mais uma igreja, não. É Ele te chamando. E o mesmo Deus que dá sinais, daqui a pouco Ele vai dar prodígios e maravilhas. Daqui a pouco Ele vai fazer coisas novas e maiores. Você que está aí num vale de lágrimas, você que está com a vida ao avesso, você que está com a vida destruída, e você tem a sua congregação, você é dizimista, ou não é dizimista, você não tem congregação, e você quer ver Deus, quer sinais de Deus agora na sua vida, fecha os seus olhos aí agora, mas tem que ser agora, e do fundo da alma, fala aí, meu Deus, me cura, me liberta, ou cura o meu familiar, liberta o meu familiar,
Me tira desse vale, que eu faço um voto de ser dizimista no hospital da alma. Muda essa situação e eu faço um voto de ser dizimista no hospital da alma. Em o nome de Jesus. Fala aí para ele. E agora, só de falar isso do fundo da alma, receba o sinal. Seja livre. Se era uma dor, procura a dor. Se era um vício, procura o vício. Pensa no vício. Se era uma angústia, ela vai embora. Se é uma área que tem que mudar, ele muda. Como sinal da existência dele. Mas a partir de agora, ele te dando esse sinal, seja fiel. Aqui no hospital da alma. Você pode estar em outro país, em outra cidade, em outro lugar. Você vai ser dizimista aqui. Você vai devolver o seu dízimo, vai transferir o seu dízimo para a conta da igreja, o hospital da alma, vai mandar o comprovante aí no WhatsApp para a gente apresentar a Deus e vai dar o testemunho. Passa a ser fiel, que Deus vai te honrar. Honre, que você será honrado. Ele não negará bem algum aos que andam na retidão. Ele não vai negar, não. Ele vai te dar. Ele vai te honrar. E isso já acontece agora. Nesse momento. Só de você assumir isso, só de você falar isso, ele já te dá os sinais. E tem gente que não precisa mais de sinal. Que ele já deu. É só você permanecer no vale, de força em força, que ele vai te dar o milagre. Tem outros que já não precisam mais de sinais, porque Deus está operando, ela está vendo. Deus confirma isso dentro dela, que ela vai ser coluna aqui, dizimista aqui. Então você está indo de força em força, de fé em fé. Daqui a pouco, você vai dar o grito da vitória. Aí ele termina o Salmos 84 dizendo: bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Ele está dizendo feliz, mais que feliz. É o homem que põe em Deus a sua confiança. Coloque em Deus a sua confiança. Coloca no altar de Deus, na palavra de Deus. Não é colocar confiança em fulano, em beltrano, não. É colocar confiança em Deus. É colocar confiança na palavra de Deus. Aí ele vai mudar a sua história. Você que está aqui no Instagram, faz um print aí. Faz um print agora do Instagram. E depois você vai me marcar, vai colocar no Stories e vai me marcar. BP Formigoni. Porque essa mensagem, essa palavra, ela também está marcando a sua vida. Ela também está marcando uma nova etapa na sua vida. Você vai passar por esse vale de lágrimas. Você vai contemplar a grandeza de Deus. Você vai contemplar o poder de Deus. Eu vou colocar aqui, para quem quer, para quem precisa, para quem deseja, as contas da igreja, Hospital da Alma, que você faz um print, depois você faz seu dízimo, sua oferta, o que Deus te tocar, para você dar uma oferta, Deus te tocando, Deus falando com você, faz isso, obedeça. Obedeça. Que você, obedecendo, você vai ver que ele vai te honrar. Faz um print aí, depois você pega aí, tem aí o Pix, tem aí Itaú, Caixa Econômica Santander. E aí você manda no nosso WhatsApp seu dízimo, seu comprovante, sua fidelidade, seu voto, para a gente apresentar a Deus. E quem não conseguir fazer o print aí agora, depois no final da live, ali nos destaques do Instagram, tem ali as contas para você fazer a sua doação.